ela deve estar entrando a qualquer momento. E aí, eu gostaria de dar boa noite a todos. São 6h02, então, como combinamos, vamos começar às 18 horas. Meu nome é Patrícia, eu sou médica, pneumopediatra, e estou à frente do Departamento de Doenças Respiratórias da SOPERJ, e é com muita honra e muita alegria que eu inicio essa reunião de hoje, que, na verdade, foi uma reunião construída a várias mãos, e quem lançou a primeira semente nesse jardim foi a doutora Andréia Venerabili, que será a nossa primeira palestrante, que, de uma forma extremamente gentil e generosa, em uma tarde, me enviou uma mensagem por WhatsApp, se voluntariando para nos apresentar o resultado dos estudos dela de revisão em relação à Covid e asma. A partir daí, junto com todos os membros do departamento, nós nos animamos e acabamos fazendo uma reunião um pouco mais ampla, mas eu não poderia deixar de agradecer e dar todo o mérito da ideia e do pontapé inicial para a doutora Andréia. Bem, e por que falar de doenças respiratórias a essa altura do campeonato, com a pandemia pela Covid-19 já completando mais de 4 meses de existência, tendo modificado tudo em nossas vidas praticamente? Bom, falar de doenças respiratórias e o impacto da Covid-19 naquelas principais na infância, ou em termos de prevalência, ou em termos de morbidade, significa entender quais os possíveis fatores de risco ou populações de risco poderiam estar envolvidas na população pediátrica, que foi uma população que até o presente momento foi relativamente em todo o mundo, e no Brasil não foi diferente, poupada em relação a número de casos e gravidade. Entretanto, essas crianças, elas continuam em isolamento em seus domicílios, afastadas da sua principal atividade laborativa, que é a escola. E aí, estamos todos agora eufóricos, no sentido de estarmos buscando evidências e discutindo e colocando em fórum essa possibilidade de quando ela deve existir, como ela deve existir. E vai permear pela cabeça dos pais, pela cabeça dos pediatras, pelos especialistas, quem em sua significância seriam populações de risco, ou como a pandemia se comportou em determinadas populações de crianças portadoras de algumas doenças respiratórias. Já somos mais de 17 milhões de casos no mundo, mais de 668 mil mortes no mundo pelo SARS-CoV-2. O Brasil, ele lidera o segundo lugar em termos de número de casos e número de mortes. Entretanto, nós lideramos o número de casos recuperados, segundo o último boletim do Ministério da Saúde, que foi publicado até a 29ª semana epidemiológica. Então, eu acho que isso é importante. Isso é algo que me traz esperança, que me traz alegria, sabendo que mesmo com todas as dificuldades que o nosso país está atravessando, que vai desde a nossa extensão territorial até as questões envolvidas com política e administrativas, nós sabemos que o Brasil é um dos países com maior taxa de recuperados. Bem, após essa pequena introdução, eu vou passar a palavra já para os nossos palestrantes. Afinal de contas, a gente está aqui para vê-los. E a primeira palestrante convidada é a doutora Andréia Venerabili. A doutora Andréia é médica, pneumopediatra, foi professora da grande parte daqueles que estão aqui hoje assistindo essa palestra, bem como os outros colegas. Ela é médica, pneumopediatra do Espaço Criança, no Centro Médico Barra Shopping, e é professora em pediatria da Escola de Medicina, Faculdade Souza Marques. Doutora Andréia, muito bem-vinda. Ela vai falar de asma e Covid-19. Fique à vontade. Muito bem, muito bem. Deixa eu ver se eu consigo fazer... Opa! Espera aí. Vamos aqui. Bom, deixa eu só lembrar todas as dicas aqui de abaixar. Bom, em primeiro lugar, agradecer à doutora Kátia, que ela está
naturalmente daqui a pouco presente, mas ela é a presidente do nosso, da SOPERJ, né? E toda a estrutura que a gente usufrui, graças a vários eventos científicos, a SOPERJ está proporcionando a todos os seus associados e a população em geral. Então, em primeiro lugar, a presidente da SOPERJ. Em segundo lugar, a Patrícia, um trabalho super eficiente como presidente do nosso departamento. Ela é incansável, super organizada. Então, assim, eu gostaria de destacar que estamos todos muito satisfeitas na postura dela como presidente do nosso departamento. Não posso esquecer de Diego Justino, pela incansável apoio tecnológico que deu a todos nós, né? E destacando a todos vocês, né? A plateia, né? Que em plena sexta-feira à noite, ávidos por conhecimento. Então, a vocês eu, né, dou os parabéns, porque a ideia é essa, né? Compartilhar com vocês. E aí a ideia surgiu, né? E os objetivos, né, foram destacar a situação da asma nessa pandemia, descrever aspectos de segurança dos pacientes e dos profissionais de saúde. E aí foi feita uma coleta de dados da literatura científica sobre o tema nas bases de dados Medline, PubMed, utilizando os descritores asma, tratamento farmacológico, infecções por coronavírus, pandemias, fatores de risco e espirometria. Então, começando com uma revisão sistemática, publicada na Pediatric Pulmonology, o Castro Rodrigues é uma referência em pneumologia pediátrica, e aí ele destacou que de 8 revisões sistemáticas, 5 foram em populações pediátricas, e dos 67 estudos primários, nenhum incluiu a asma pediátrica como uma comorbidade para o Covid-19. E nessa mesma revisão sistemática de Castro Rodrigues, foi destacado que existem poucos dados sobre se a asma infantil constitui realmente um fator de risco para a infecção por SARS-CoV-2 ou até pela gravidade do Covid-19. Assim como também esse trabalho de Papadopoulos, crianças com asma foram menos impactadas nesta pandemia, que, afinal de contas, é um aspecto super favorável. E nesse trabalho, né, de Jackson e colaboradores, ele demonstrou que a asma alérgica ela não foi identificada como um fator de risco significativo para a doença grave COVID. Aí, como vocês podem perceber nos gráficos, os asmáticos com a sensibilidade elevada, quanto maior a sensibilidade, menor a expressão do ECA2, da enzima conversora de angiotensina, importantíssima nesse processo da entrada do coronavírus. Então, é um aspecto favorável, né? E também eles observaram nesse trabalho que após um estímulo de alergeno de gato no epitélio nasal, 8 horas após aquele estímulo, houve uma redução significativa dessa expressão do ECA2, e mesmo 8 horas depois do segundo dia ainda permanecia essa redução significativa. E isso não só no epitélio nasal, mas também foi visto no epitélio brônquico. Após o estímulo do alergeno de gato, aqui houve uma redução significativa da expressão do ECA2. E também nesse mesmo trabalho, se observou que o estímulo da interleucina 13, também no epitélio nasal, apresentou uma redução significativa da expressão do receptor do ECA2, assim como também foi evidenciado no epitélio brônquico, que é uma característica favorável. Então, esse outro trabalho,
ele identificou menor expressão dos receptores da enzima de conversão de angiotensina na asma atópica e em outras doenças respiratórias alérgicas. Então, essas crianças hiperalérgicas, quando há a entrada, a infecção, né, eles têm uma maior chance de ter uma resposta, de conter a infecção e de ter uma evolução favorável. Enquanto que aqueles com menor expressão, eles têm uma maior chance de ter um caminho disfuncional de sua resposta imunológica frente à entrada do vírus SARS-CoV-2. Então, esse outro trabalho é um estudo de coorte, é um trabalho publicado no ano passado, mas ele seguiu 318 crianças do nascimento à adolescência. E ele também evidenciou que a sensibilização alérgica foi inversamente proporcional à expressão de receptores ECA2. E esse outro trabalho de Peters e colaboradores, eles fizeram, né, avaliação, né, de diferenças na expressão do gene ECA2 e da protease transmembrana serina de portadores de asma grave. E foram analisadas com o objetivo de identificar subgrupos com maior risco de morbidade por Covid-19, né? Então, tanto a protease transmembrana serina 2 e a ECA, elas mediam a infecção viral das células hospedeiras infectadas pelo SARS-CoV-2. E aí esse trabalho evidenciou maior expressão de ECA2 e da protease transmembrana serina 2 nesses asmáticos do gênero masculino, nos afrodescendentes e nos diabéticos. Mas um aspecto favorável desse trabalho é que o uso do corticosteroide inalatório, ele foi associado à menor expressão do ECA2 e da protease transmembrana serina, o que ressalta a importância do tratamento inalatório nessa população de asmáticos. Halpin e colaboradores, nessa revisão de 771 publicações, se concluiu que até o presente momento, o uso do corticoide inalatório, ele não foi considerado um fator de risco significativo para a doença grave de Covid-19. Então, isso também dá um certo conforto para todos nós. Esse trabalho de Du, ele e colaboradores, ele descreveu características clínicas de 182 pacientes pediátricos internados em Wuhan, que variaram de idade de 3 dias de vida a 15 anos. E aqui uma coisa muito importante que a gente observa, a transmissão domiciliar foi muito importante, porque as crianças ficaram em casa, não iram para a escola, então quem é que elas se contaminaram em casa? Os adultos que transitavam, né, os seus responsáveis e traziam o vírus, então a transmissão foi basicamente domiciliar desses casos pediátricos. E aqui a gente observa um percentual bem grande, 68% com quadro respiratório leve, 17% somente com sintoma de vias aéreas superiores, 13% assintomáticos, apenas 2% com quadro respiratório grave. Agora, desse percentual, nessa casuística, 71% tinha uma tomografia computadorizada alterada, e a alteração que foi evidenciada foi a opacidade em vidro fosco, que todos vocês já conhecem. 43%, ou seja, 24% dessa população, eles eram pacientes alérgicos, e apenas um com asma. Então, vocês vejam que a prevalência de asma nessa casuística foi bem pequenininha. Fator de risco para a gravidade do Covid-19. E como 50% das crianças asmáticas, elas são da asma do predomínio TH2, da asma alérgica. Esse outro trabalho do Oreskowitz foi um trabalho muito bacana, que envolveu centros que atendem asma no mundo inteiro. E aqui
em azulzinho são os aspectos favoráveis que contribuíram positivamente para o controle da asma. E aqui vocês podem ver que são os aspectos em vermelho, são os desfavoráveis, que na balança, num número menor em relação aos aspectos favoráveis. Então, dentre os aspectos favoráveis com relação às decisões governamentais, foi a questão da ausência da escola, menor exposição a poluentes ambientais. Então, isso tudo veio a contribuir com o melhor controle da asma. A telemedicina aumentou muito a sua prática e, o mais interessante, os responsáveis dos menores asmáticos, eles responderam com uma maior adesão ao tratamento. Isso foi muito importante. Então, isso tudo contribuiu para que houvesse, né, isso se observou no mundo inteiro, o melhor controle da asma. O que foi o aspecto desfavorável? Porque a criança em casa fazia menos atividade física, e a atividade física regular é um anti-inflamatório natural, e a asma é uma doença inflamatória crônica. E o desfavorável foi que, ficando em casa, ela foi mais exposta aos poluentes, os alergênicos intradomiciliares. E elas eram expostas a esses responsáveis que traziam um Covid, ou então expostas quando elas precisavam de algum atendimento presencial ou emergencial. Mas o mais interessante é que, na balança, os aspectos favoráveis contribuíram com um peso significativamente maior, e todos os centros que atendem asma no mundo inteiro observaram essa questão de um melhor controle da asma nesta pandemia. Então, Shaker e colaboradores, destacando o manejo da asma durante a pandemia, faz o, né, no seu artigo, ele coloca que para que não, né, façamos o step down, né, não diminua a medicação de controle. E que nas exacerbações graves da asma, levar em consideração a possibilidade de ele estar com Covid-19, esse asmático numa exacerbação mais grave. Adiar as consultas presenciais de rotina, isso foi muito importante, um avanço da telemedicina, e avaliar a possibilidade de aplicação domiciliar dos imunobiológicos, porque também se concluiu, através de vários estudos, que esses asmáticos graves em uso de imunobiológicos, eles não deveriam interromper o seu tratamento, né, de imunobiológicos. E aí as diretrizes, né, tanto a internacional, a GINA, né, quanto a Sociedade Brasileira de Pneumologia, quanto também a Brasileira de Alergia e Imunologia, recomendam a manutenção do tratamento de base da asma. Todas recomendam a manutenção do calendário vacinal, destacando a vacina antigripal, que tem que ser feita todo ano para manter um melhor controle da asma. A adesão ao tratamento prescrito é fundamental para diminuir os riscos de complicação na exposição ao vírus SARS-CoV-2. E a espirometria, né, somente se for essencial para o diagnóstico ou se for essencial para a condução do paciente, e mesmo assim com controles de infecção. E nas exacerbações da asma, seguir as recomendações das diretrizes, né? Então, lembrando, né, que a questão da higiene das mãos, o EPI, o distanciamento social, não esquecendo, né, da adesão à vacina da gripe, isso tudo é muito importante, né? E Shaker e colaboradores também, nessa tabela, há um destaque para que, justamente repetindo, né, que não se recomenda o step down, que o tratamento ele deve ser mantido, a priorização do teleatendimento, e que a importância desse teleatendimento até para o médico poder fazer uma triagem e recomendar aquele responsável, não, esse caso precisa de um atendimento presencial.
Ou então, não, esse caso precisa de um atendimento emergencial. E a importância da manutenção dos imunobiológicos. Bom, a nebulização é com restrição. Então, o spray com espaçador pediátrico é o mais indicado. E a gente deve evitar também o oxigênio umidificado pelo mesmo motivo da nebulização, né, que aumenta a dispersão e a contaminação naquele ambiente, né? O catéter nasal é o preferencial, no máximo 4 litros por minuto, com máscara cirúrgica também, para evitar a contaminação naquele ambiente. E existe também, são várias aqui as referências, aqui são 4 referências que falam, né? E aí existe também, porque no asmático a gente também, quando ele está numa crise grave, a intubação é a última coisa que se pensa em fazer. Então, o catéter nasal de alto fluxo, ele pode reduzir essa indicação de uma ventilação invasiva. Então, essa referência mostra o possível de risco de contaminação com o uso de nebulização, né? E aí, nessa referência, eles falam também de questões, assim, desconfortáveis, porque, às vezes, a mãe está super acostumada com esse dispositivo, aquela unidade de saúde está super acostumada a usar nebulização, e aí a troca do dispositivo pode propiciar uma maior chance de erro na técnica com as novas ferramentas mais recomendadas em tempos de pandemia, que seria o spray acoplado a um espaçador pediátrico. Tanto a nebulização domiciliar também, ela também expõe aos moradores daquele domicílio maior exposição. E principalmente, nebulização hospitalar realmente deve ser evitada a todo custo. E nesse trabalho foi visto recomendações conflitantes entre as sociedades médicas. Agora, o espaçador também ele deve ser usado na ventilação mecânica. Então, esse espaçador ele é acoplado na alça inspiratória, assim como também o inalador pode ser acoplado na alça inspiratória. E seguindo todas as recomendações, são alternativas publicadas no Jornal Brasileiro de Pneumologia para que possamos fazer no portador de uma exacerbação grave os broncodilatadores. A Sociedade de Pediatria Canadense, ela também destacou que não há, né, nenhuma evidência que sugere que a asma seja um fator de risco para o Covid-19, incentiva as práticas de prevenção e que o corticoide inalatório deve ser mantido no asmático e que o corticoide numa crise moderada grave, seguindo todas as recomendações das diretrizes para as exacerbações de asma e evitando o uso dos nebulizadores. Aqui, Goyal e colaboradores, ele destacou em 393 pacientes de Nova York com Covid-19. E aí vocês vejam que, em primeiríssimo lugar, a hipertensão, 50% desses pacientes, mas em segundo, obesidade, diabetes mellitus e a doença arterial coronariana. Mas a asma, nessa casuística, já foi de 12%, né? E esse trabalho de Shiba e colaboradores, esse é o fluxograma da pesquisa, envolveu 1.526 pacientes Covid-19 PCR positivo. E também foram identificados 220 asmáticos, ou seja, uma prevalência nessa amostra de 14%. E eles observaram que a asma, assim como o uso contínuo do corticosteroide inalatório, não foram associados a um risco aumentado de hospitalização. E agora, bem interessante, as comorbidades
significativamente mais prevalente entre os asmáticos. Então, as colunas em branco são dos asmáticos. Então, a gente vê diferenças significativas. Então, a obesidade foi mais prevalente entre os asmáticos, assim como a hipertensão arterial, a apneia obstrutiva do sono, a doença arterial coronariana, a DPLC, o refluxo gastroesofágico, a rinite alérgica, então a gente vê uma diferença gritante, a polipose nasal também, até a rinite não alérgica também foi mais frequente, a rinocinusite também, e interessante também é que a imunodeficiência também nessa casuística de 1.500 e tantos Covid, ela foi mais prevalente entre os asmáticos quando comparado com os não asmáticos. Bom, então, concluindo a apresentação, né, nós temos 10 dicas importantes da asma e do Covid-19. Então, a primeira dica seria evitar os nebulizadores e, por exemplo, os espaçadores, eles não devem ser compartilhados. Nós devemos manter o corticosteroide inalatório em tempos de pandemia para todos os asmáticos. No asmático controlado, não há necessidade de aumentar o corticosteroide inalatório. O SABA, que é o broncodilatador de ação rápida, em inglês, Short Acting Beta Agonist, isolado, ele não é mais recomendado a partir dos 12 anos. Então, a baixa dose do corticoide inalatório associada ao formoterol por demanda nas exacerbações é a opção preferencial para os asmáticos com 12 anos de idade ou mais. Em detalhe, dessa faixa de idade, essa associação pode ser aplicada em dispositivo único. Agora, a dose máxima do formoterol é de 72 microgramas por dia, quando este está associado à budesonida, porque há uma maior prevalência de estudos do formoterol associado à budesonida. E aí, então, a dose, quando o formoterol está associado à beclometasona, é menor, de 48 microgramas dia. Agora, na faixa etária de 6 a 11 anos, o SABA, associado à baixa dose de corticoide inalatório, ele deve ser aplicado preferencialmente em dispositivos separados, nas exacerbações, nessa faixa de idade. Na asma grave, a partir dos 6 anos, o tiotrópio, ele deve preceder a indicação do imunobiológico. E este, quando em uso, ele não deve ser interrompido. Assim como não se recomenda a realização de espirometria, nem a aferição do pico de fluxo expiratório em tempos de pandemia. E finalizando, que nós possamos conduzir a asma da melhor maneira possível nesta pandemia, porque a gente destaca, né, do impacto global da doença respiratória. E elas constituem 5 das 30 causas mais comuns de morte. E aí a gente tem a infecção do trato respiratório inferior como a quarta dessa lista de 30 causas. A tuberculose está lá em 12º e a asma está em 28º, mas ela também está dentro dessas 30 causas mais comuns. E aí, nós fazendo a nossa parte nessa pandemia, nós vamos estar contribuindo para que haja menor impacto global dessa doença respiratória, principalmente em tempos de pandemia. Eu agradeço a todos pela participação de vocês. Então, deixa eu finalizar. Agora, eu tenho aqui... Peraí. Já finalizou, já, doutora? Já fechou? Já fechou. Ótimo, que bom. Então, rápido. Bom, doutora Andréia, meus parabéns. Foi brilhante a aula, foi excelente, uma brilhante atualização, extremamente dinâmica, contribuiu muito
e eu acho que vamos ter várias perguntas, vamos ficar curiosos em relação a aumentar essa discussão. Eu gostaria de lembrar a todo mundo que está participando que, por algum problema técnico que o Diego nos avisou, o chat ele não está funcionando. Então, eu gostaria de pedir que as pessoas que quisessem fazer as perguntas, que levantassem a mãozinha. Existe esse ícone da mãozinha levantada na nossa barra de ferramentas do Teams. E, ao final das palestras, eu e a professora Fátima iremos ajudar aí na mediação das perguntas. Ok, professora? Sim, perfeito. Tá? Bom, então agora eu vou convidar a doutora Tânia Vrobel, que é chefe do setor de pneumologia pediátrica do Instituto Fernandes Figueira e do Centro de Referência em Diagnóstico e Fibrose Cística, também do Fernandes Figueira Fiocruz. Eu considero Tânia como, talvez hoje, a profissional no Rio de Janeiro que mais poderá contribuir, não só em termos de conhecimento, mas o impacto da Covid-19 na pandemia. Tânia é uma das pesquisadoras que mais entende fibrose cística no Rio de Janeiro e no Brasil. Eu tenho a grata honra de conviver com ela diariamente no trabalho, onde eu venho aprendendo muito sobre essa doença, que primeiro me foi apresentada lá atrás pela doutora Maria Aparecida Paiva e pela doutora Sandra, que lideravam lá, de forma hercúlea, extremamente dedicada, o centro de referência para tratamento, também lá no Hospital dos Servidores. Tânia vai conversar conosco sobre a Covid-19 e a fibrose cística. Tânia, muito bem-vinda e fique à vontade. Obrigada, Patrícia. É um prazer a gente poder estar aqui conversando sobre fibrose cística. Enquanto eu estou falando, eu vou tentar compartilhar aqui Tá todo mundo vendo aí? Tá aparecendo, doutora, tá aparecendo. Tá. Então, eu queria agradecer o convite da Patrícia, agradecer o pessoal da Soperge por estar proporcionando esse bate-papo, essa atualização em Covid com doenças respiratórias. A gente trabalha com fibrose cística há alguns anos, não vou nem dizer quantos, né? Doutora, só abaixa aquele quadrinho que eu falei para a senhora, para não cortar o... Ih. Peraí. Compartilhou. Foi? Tá perfeito, Tânia. Mas acontece que quando eu vou ajustar aqui, ele sai. Então deixa o quadradinho. Então deixa então, doutora. Então deixa. Então posso deixar assim? Tá ótimo. Tá dando para ver? Tá ótimo. Sim, doutora, tá perfeito. Então, assim, de novo, queria agradecer então a Patrícia. A Patrícia, a gente trabalha junto e a gente vem compartilhando as dúvidas, as coisas que a gente vive no dia a dia na fibrose cística e em outras doenças, mas especificamente na fibrose cística. A gente tem trabalhado muito junto em muitas questões do dia a dia. Então, o que eu vou colocar aqui um pouco para vocês é um pouco do que está acontecendo na literatura mundial e um pouco da nossa experiência, que pessoalmente tem sido assim, bastante gratificante. Tá? Então, vamos lá. A fibrose cística é uma doença genética autossômica recessiva que acomete vários órgãos e sistemas, né? E estima-se que no mundo existam aproximadamente 80 mil pessoas com fibrose cística. Na América do Norte, em torno de 30 mil. Na Europa, perto dos 50 mil. E no Brasil, hoje, graças ao registro brasileiro, que a gente participa já há muitos anos, já existem mais de 5 mil pacientes registrados com fibrose cística nos diversos centros de acompanhamento. Então, a doença parte de uma disfunção de uma proteína CFTR. Essa proteína acaba levando a uma produção de um muco extremamente espesso, por isso que a doença antigamente era chamada mucoviscidose, que é a doença do muco espesso. E as principais características que levam a gente a pensar
em fibrose cística é a presença de uma doença sinusal e pulmonar, que em geral é crônica. Da mesma maneira que existe um muco espesso no pulmão, existem anormalidades gastrointestinais, quer dizer, produção de muco espesso que atinge também o pâncreas, e aí leva a uma insuficiência pancreática que leva a disfunção nutricional. Da mesma forma, a produção de suor nessas crianças, nesses pacientes, a quantidade de sal é exagerada, e daí o diagnóstico ser quase sempre confirmado pelo teste do suor, e a presença da esterilidade masculina por azoospermia obstrutiva quase que 98% dos pacientes apresentam essa característica, tá? Então, qual é a preocupação que se tem com fibrose cística em relação a vírus? Em geral, os vírus são vilões em fibrose cística, né? E até 40% das exacerbações em fibrose cística são causadas por vírus, e isso é mais frequente em adultos do que crianças. Existe, sabidamente, o vírus aumenta a suscetibilidade à infecção bacteriana, então, assim, a presença de influenza e de rinovírus, especificamente esses dois vírus, aumenta a suscetibilidade da presença de bactérias. O RSV parece ter menor morbidade em crianças com fibrose cística. Eles especulam que talvez tivesse uma via autofágica desregulada, que parece ter uma questão dessa em relação ao Covid também. Em outras pandemias, por exemplo, com a de H1N1 em 2009, crianças e jovens eram bastante afetados, mas 40% deles já não tinham comorbidade. E o que se notou nessa pandemia é que os fibrocísticos apresentavam quadros leves. Em relação especificamente ao coronavírus, o coronavírus tem aquele aspecto de corona, né, que é como se fosse a atmosfera em torno do Sol. Ele foi identificado em humanos em 1960, e outros coronavírus não estariam já, desde idas para trás, não associados a exacerbações em fibrose cística. Já o coronavírus da síndrome respiratória aguda grave, que é o SARS-CoV-2, causador da Covid-19, já se sabia que tem maior risco para pacientes com doenças respiratórias prévias, como já foi dito, né, com uma letalidade de 6,3% contra 2,3% da população em geral. Então, e com a chegada da Covid-19 no mundo, né, hoje já se sabe que a gente tem mais de 16 milhões de casos confirmados, mais de 660 mil óbitos no mundo. Nas Américas, em geral, 8,8 milhões de casos confirmados, com 304 mil óbitos. Na Europa, 3,2 com 211 mil óbitos. E no Brasil, a gente já está chegando a 2,6 milhões de casos, com 90 mil óbitos. Então, é uma doença que nos preocupa. Em relação aos sintomas da Covid, todo mundo já deve estar sabendo, cansado de saber que você pode ter tosse, febre e sintomas respiratórios leves, pode ter uma pneumonia grave, pode ter a síndrome da angústia respiratória, pode ter aquela tempestade de citocinas que no final leva à falência múltipla de órgãos, né? Sabe-se que o desfecho depende da idade, os idosos têm maior morbidade e mortalidade. As estimativas de letalidade ajustadas pela demografia na China é sempre maior em acima de 60 anos, e as comorbidades como diabetes, hipertensão e DPOC sabia-se de ter pior prognóstico. Mas aí vem a pergunta: e na fibrose cística? Como é que ela se comportaria? Então, o que se esperava é que você tem na fibrose cística e com a Covid-19 um estado de hiperinflamação e uma disfunção de citocinas muito grande. Então, o que se esperaria? Que essas crianças, esses pacientes, teriam maior risco de doença grave. Então, desde o momento em que a pandemia foi declarada, essas crianças
se isolaram mais ainda, então a política de isolamento domiciliar se tornou quase que uma lei, né? Os próprios pacientes passaram a se isolar mais do que eles já se cuidavam, né? E aí, quais seriam os fatores que possivelmente seriam protetores para o fibrocístico? Primeira coisa, o isolamento domiciliar, né? A criança ficaria mais isolada, eles já não estariam indo para a escola de qualquer maneira, e os pais realmente começaram a cumprir exatamente o que é isolamento domiciliar. Existe uma especulação em relação à entrada do vírus na célula, que seria facilitada por algumas enzimas que poderiam estar alteradas na fibrose cística. Dentro da célula existiria um estado de inflamação exagerada, aqueles processos de autofagia e mitofagia poderiam estar alterados na fibrose cística. E ainda especula-se mais ainda que a chegada dos moduladores, a gente ainda não tem... esses moduladores da CFTR estão chegando para a gente, se Deus quiser, eles teriam um efeito protetor no mecanismo de defesa contra o vírus. Então, assim, é uma situação que existem mecanismos ainda não totalmente entendidos na fibrose cística que poderiam atuar como protetores. No início não, mas já em abril de 2020, a gente teve esse estudo multinacional com a participação de 8 países da Europa, Estados Unidos, Canadá e Nova Zelândia. E nessa reunião de dados desses 8 países, detectou-se 40 pacientes com fibrose cística SARS-CoV-2. Desses pacientes, 1% eram sintomáticos. A mediana de idade era em torno de 33 anos, então poucos pacientes criança, né? 38% tinham diabetes e 70% já tinham infecção pulmonar crônica, dos quais 71% dessas infecções pulmonares crônicas eram pela Pseudomonas. Ainda dentro desse grupo de 40 pacientes, 11 tinham sido já transplantados e já tinham pelo menos 6 anos de transplante. Como é que esses pacientes evoluíram, então? 33% deles precisaram de oxigênio, 1 paciente precisou de ventilação não invasiva, 4 foram admitidos em terapia intensiva, 28 foram reportados como recuperados. E o que chama atenção, o que nos trouxe um certo conforto, é que nenhum veio a óbito, tá? Nesse trabalho desses 8 países. Em julho, né, logo depois desse trabalho, a Sociedade Europeia de Fibrose Cística começou a juntar dados europeus em relação a como estavam se comportando... Alô? Oi? Estou escutando, doutor. Tá bom. Começaram a coletar dados de como que essa doença estava se comportando nos fibrocísticos europeus, tá? Então, detectou-se 145 pacientes, isso já com dados de junho, final de junho, tá? 145 pacientes com fibrose cística e COVID. Desses 145, só 122 tinham dados disponíveis, porque alguns países não contribuíram. A idade, a maior frequência de idade era entre 18 e 49 anos. Em relação à gravidade, 78 eram quadros mais leves e 67 tinham sido hospitalizados, sendo 8 em UTI e 3 em ventilação mecânica. 22 desses 122 pacientes eram assintomáticos. E os principais sintomas eram os de sempre: febre, tosse, fadiga e aumento de secreção, o que muitas vezes se confunde com a exacerbação respiratória do cístico mesmo, independente de ser viral ou bacteriano, tá? Além disso, esse trabalho foi cedido pela Patrícia, que nos trouxe assim, uma boa comparação com da nossa vivência aqui no Brasil. Esse trabalho foi
feito na Carolina do Sul um centro de fibrose cística para adultos, que tem um centro de transplante. A maioria dos pacientes desse centro vinham do interior. É um estado com carência de assistência médica, tinha poucos profissionais de saúde. E dos pacientes vinculados ao centro, 23 tinham um VF1 abaixo de 40%. Tá? Desses, 39% moravam numa cidade rural e 100% deles moravam em áreas carentes, cuja distância do centro de referência era quase que 200 milhas. Então, de fato, para esses pacientes, a infecção pelo Covid-19 era uma grande ameaça. Então, esse centro teve que se reestruturar, né? Esse centro na Carolina do Sul teve que mudar o formato de atendimento, passou a ser 100% virtual, para minimizar o risco de exposição aos pacientes e à própria equipe. E eles tiveram relatado nesse trabalho algumas dificuldades na transição, tipo, qual seria a plataforma ideal, como fazer a integração do atendimento multidisciplinar, que é um fator extremamente importante para esses pacientes, porque eles não têm uma doença de acometimento unisistemático, e sim ele é multissistêmico. Então, você tem que ter vários profissionais envolvidos e que esses profissionais possam interagir de tal forma a manter o acompanhamento desses pacientes da forma mais regular. Tinha que se transformar as reuniões de equipe em reuniões virtuais, e eles ainda tiveram que buscar espirômetros domésticos. E aí, a conclusão desse trabalho é que se conseguiu ter um novo olhar sobre o paciente que a gente lida todo dia. Então, esses pacientes, a gente teve o centro conseguiu olhar para esses pacientes de uma forma diferenciada, no sentido de que ele não é só um paciente que vai ao hospital, mas ele está acompanhando ele dentro da casa dele, você começa a ver coisas que acontecem dentro do núcleo familiar desses pacientes. E aí, a gente teve que se reinventar também. Então, eu achei esse slide interessante, porque a gente vai olhar um pedacinho, que é o nosso centro, no meio de uma grande grupo de pacientes, no meio de uma grande pandemia. Então, como é que a gente, do centro de referência, como é que a gente se estruturou para poder seguir em frente, né? Então, a gente hoje é um centro de referência de fibrose cística, que acompanha 200 pacientes, na maioria deles crianças e adolescentes, né, que habitualmente faziam sua avaliação multidisciplinar de rotina a cada 3 meses. Tá? Então, era feito um acompanhamento regular, com divisão de bactéria, uma separação bastante rigorosa em relação ao núcleo microbiológico. E como é a nossa população? A gente tem 86 pacientes, dos 286 pacientes moram na região metropolitana e no interior. Então, já configura que esses pacientes têm que viajar, às vezes, longas distâncias para chegar ao centro de referência, semelhante ao que se viu naquele outro estudo dos Estados Unidos. Então, em 18 de março desse ano, foi decretada a pandemia, né? Então, imediatamente se instalaram as recomendações de isolamento. A gente começou primeiro com uma teleorientação, que foi instituída imediatamente, e a gente começou a se estruturar para que a telemedicina pudesse ser colocada para esses pacientes. E no final de abril, a gente conseguiu se organizar. Como é que a gente fez? A gente instalou a câmera no computador, na sala de atendimento, pedimos autorização para a informática, para que a gente pudesse instalar qual seria a plataforma ideal, e a gente concluiu que a plataforma autorizada e que seria mais razoável para esses pacientes foi o Skype, e a gente passou, então, a trabalhar em 3 etapas, né? A pré-consulta, a consulta agendada e como é que a gente ia se estruturar na pós-consulta. Então,
no início de cada semana era feito contato com as famílias, e nesse ponto a gente teve um super apoio do pessoal da Associação de Fibrose Cística, que é a ACAM, e era feita uma orientação para a criação de perfil do Skype, o rastreamento quanto à presença de sinais e sintomas que pudessem dar uma pista para a gente de uma exacerbação ou de que essa criança pudesse estar infectada. E se fosse necessário, em termos de encaminhamento, ele poderia ser encaminhado para o setor de emergência mais próximo ou, preferencialmente, ele iria para o centro de referência para ser atendido. Na maioria das vezes, o paciente que chegava com suspeita de infecção pelo SARS-CoV-2, se tivesse indicação de internar, ele seria internado num setor de isolamento e depois de testado ia ser liberado para a enfermaria. Como é que era feita a consulta? Inicialmente, bem no início, a gente começava pelo atendimento da pneumologia, segmento, a gente seguia, tudo era registrado em prontuário, continua sendo, né? A gente tem uma ficha específica para a fibrose cística, a gente avalia como que foram as intercorrências, os sintomas, as medicações, a ordem das medicações, se estava correto, e as outras terapias coadjuvantes, tipo fisioterapia, reabilitação respiratória, se tudo isso estava sendo feito pelo menos de uma forma razoável em casa. E a gente sempre tentava questionar as famílias se havia alguns equipamentos em casa, balanço, oxímetro, um ou outro que pudesse eventualmente ter um peak flow, mas sempre entendendo que isso, a gente tem questões sociais aí que não permitem essa disponibilização de equipamentos de uma forma tão regular. E, em seguida, depois desse primeiro atendimento pela pneumologia, a gente chamava também pela mesma plataforma o nutrólogo, nutricionista, o fisioterapeuta e até o assistente social. E aí a gente, depois disso tudo, partia para o pós-consulta. O que era o pós-consulta? Era trabalhar em quando essa criança teria que a sua próxima consulta, num primeiro momento, possivelmente ainda por telemedicina, ou nas crianças mais graves, a gente eventualmente teria que agendar uma consulta presencial. Orientação quanto à coleta de secreção para a próxima consulta, porque isso era uma outra questão nossa, de que esse paciente não pode colher a secreção no hospital. Então, a gente acabou deixando disponibilizado na farmácia, como eles vêm buscar medicação regularmente, os equipamentos para trazer a secreção na próxima consulta. E, depois disso, a cada dia, tudo que foi discutido nas consultas e as condutas que foram tomadas era discutido com os membros da equipe de uma forma virtual. Então, de tal forma que todo mundo tivesse consciência dos atendimentos que a gente estivesse fazendo. E aí, o que a gente teve de atendimento realizado desde abril, mas eu estou colocando aqui de maio, junho e julho, a gente teve uma média de 80 atendimentos por mês, chegamos a fazer 3 diagnósticos novos pela triagem neonatal. Desses pacientes, 11 tiveram que ser internados por exacerbação respiratória ou suspeita de Covid, porque, no primeiro momento, era muito difícil discernir uma coisa da outra. Desses 11 pacientes internados, somente um teve Covid confirmado. E só para dar um painel de como é que estava funcionando, nós não somos um hospital Covid, tá? Mas a gente prestou atendimento para a população, da nossa população. Houve 63 internações por suspeita de Covid no departamento de doença infecciosa do hospital. Desses, 12 foram confirmados por PCR e desses 12 estavam incluídos o nosso fibrocístico, que foi confirmado por PCR. E aí eu vou contar aqui a história dessa menina de 7 anos, cujo diagnóstico de fibrose cística aconteceu com 1 ano e 9 meses. A evolução dela não foi favorável, foi uma evolução desfavorável, mesmo com tratamento adequado.
ela já era colonizada por pseudomonas e foi submetida a alguns steps de erradicação de pseudomonas. E em 2019, ela chegou a ser internada 2 vezes por agudização respiratória. E nesse momento, após essa internação de 2019, a gente acaba admitindo a colonização crônica por pseudomonas, que já coloca ela num patamar de maior gravidade. E aqui essa é a tomografia dela de outubro de 19, já com bronquiectasias em lobos superiores, impactação mucosa, algum grau de distúrbio de aeração, quer dizer, já era uma criança com, pela doença, pela fibrose cística, com algum grau de comprometimento já de estrutura pulmonar. Embora ela tivesse lesão também em lobo inferior, o lobo superior era sempre mais acometido. E aí, essa menina, em maio de 2020, aparece com tosse, piora de secreção, uma dor abdominal e febre por 3 dias, e piora do padrão respiratório, sem história intradomiciliar, não sei como aconteceu, tá? E ela é admitida em área de isolamento, já com saturação de 91%, uma frequência respiratória de 52%, crepitando à direita. A gente, acreditando numa possível exacerbação pela pseudomonas, cobriu para pseudomonas, iniciou o zeltamivir, as medicações habituais. Ela precisou de oxigênio com máscara não reinalante. Fizemos um aspirado nasofaríngeo para vírus respiratórios, que veio totalmente negativo, e o RT-PCR para Covid foi positivo. Ela teve uma evolução favorável, a gente otimizou a terapêutica, depois que estabilizou, ela conseguiu fazer alguma otimização de uso de salina, de uso de mucolítico. No 8º dia de tratamento, a gente conseguiu tirar o oxigênio, e com 10 dias ela teve alta. Então, assim, essa foi a nossa experiência com fibrocístico criança, colonizado cronicamente por pseudomonas, e que adquiriu Covid, mas que teve uma boa evolução. Então, o que a gente aprendeu com tudo isso? Né? Para o cístico, o que a gente pode dizer? O isolamento funciona. Eu acho que isso foi, talvez, na minha opinião, é o principal fator protetor. Eles realmente levaram o isolamento a sério. O que a gente espera de desfecho na fibrose cística é que a doença talvez seja leve ou talvez moderada, mas que mesmo assim são necessários cuidados para esses pacientes. Os cuidados virtuais funcionam, a gente tem tido uma boa adesão à telemedicina, eles não deixam de participar das consultas. O retorno para a gente tem sido bastante positivo. E, na verdade, o que a gente está vendo é que isso é uma oportunidade de reorganizar os cuidados de fibrose cística. Se vai ser para sempre, eu não sei. Mas tem dado muito certo até o momento. Para o futuro, essas crianças precisam de vigilância, de fato. Existem fatores protetores? Possivelmente sim. Quais são? Tem muita coisa para a gente aprender. Quando abrir o isolamento, o que vai vir? Não sei. Essas crianças vão ter anticorpos? Nem eles, nem a população toda. Quando é que vai acontecer? As consultas remotas são viáveis, mas a gente não pode deixar de entender que esses pacientes, em algum momento, vão precisar de consultas presenciais, seja por exacerbações, seja por questões de ventilação não invasiva, em eventos mais graves, seja até pela questão psicossocial. Então, eu acho que é isso. Eu acho que queria agradecer e que a gente possa estar junto em outras oportunidades também. Muito obrigada. Tânia, muito obrigada. A aula foi maravilhosa, não só porque a gente conseguiu
dentro do nosso serviço ao longo desses meses todos, estudando exatamente para essa revisão e para a manutenção dos nossos estudos. Foi muito interessante esse e outros artigos que você citou, que mostram exatamente, compartilham conosco um pouco daquilo que nós vivenciamos, né? Então, assim, ao mesmo tempo a gente se anima, a gente soube que os caminhos que a gente escolheu foram caminhos também utilizados por outros centros de referência, e as dificuldades foram as mesmas, e a gente tem conseguido, né, a duras penas e com muita união, a gente tem conseguido ultrapassar essas barreiras. Bom, eu vou seguir em frente, e agora eu vou convidar a professora Maria de Fátima Pombo Santana. A professora Fátima dispensa apresentações, professora da UFRJ e professora da Universidade Federal Fluminense, também uma grande mestre, uma pessoa que me ajudou também muito. Eu gostaria realmente de fazer uma parte, tanto para ela, quanto para a doutora Selma Cias, nossa querida secretária. Foram pessoas que, após o pontapé inicial da doutora Andréia, foram pessoas que me ajudaram muito, que sabiam que a gente ia ter condições de fazer essa reunião. Então, eu quero agradecer muito, inclusive, a professora Fátima hoje, que aceitou, está moderando comigo a mesa, além de também ter que ter preparado a aula. Então, professora, tuberculose e Covid, o que temos aí? Tá bom, Patrícia. Obrigada, minha querida, pela apresentação. Tá, enquanto eu instalo aqui, eu vou aproveitar para agradecer muito. Saiba que eu gosto muito de estar aqui com esse grupo. A Só Perde tem sempre um lugar no coração da gente. Eu acho que a gente tem sempre que estar junto, né, para fazer as coisas bacanas acontecerem, que a Só Perde é de todos nós, né? Então, esse é o foco. A gente está sempre juntos, discutindo assuntos importantes, e o nosso departamento, o nosso comitê de doenças respiratórias é um brinde, né, que a gente tem, a gente gosta muito uma da outra, né, é uma honra estar aqui com essas palestrantes tão queridas, e, enfim, podemos discutir as doenças respiratórias, como eu conversei com você, a gente falou sobre o assunto. Eu acho que a gente está enfrentando, né, essa pandemia, e as doenças crônicas, as doenças respiratórias crônicas, essas crianças tão especiais, elas estão enfrentando, né, um momento muito difícil, e eu acho importante a gente discutir com vocês e discutir entre nós para que a gente possa melhorar a qualidade do nosso atendimento. E dentre essas doenças crônicas, a gente não poderia deixar de lembrar a tuberculose, porque assim como as viroses, né, agudas da infância, da sazonalidade, parece que, né, não estão acontecendo, e realmente não estão, porque as crianças estão isoladas, a gente tem que estar muito atento para a tuberculose, porque certamente não é uma doença que vai deixar de existir agora durante a pandemia, não é? E que, no entanto, por conta do isolamento, por conta das dificuldades das pessoas estarem presentes nos hospitais e nos postos, a gente pode ter alguma dificuldade. Vamos lá, sumiu a minha aula, vou compartilhá-la de novo. Mais uma vez, um minutinho. Então, eu vou, inicialmente, dividir essa apresentação mais ou menos em 3 partes, para que a gente possa falar um pouco da doença tuberculose, um pouco da situação da tuberculose durante a pandemia da Covid-19 e finalizar com a questão da BCG, né, que vem sendo, em alguns momentos, colocada como talvez uma possível arma na luta contra a tuberculose, contra a Covid-19. Tá? Então, são 3 aspectos, não é uma aula assim tão teórica como a gente viu inicialmente a aula da asma, a aula da fibrose cística, mas é para mostrar para o grupo, né, o que está acontecendo com a tuberculose nesse momento. Também foi uma aula feita a várias mãos, vocês vão ver no final, eu vou explicar. Então, em primeiro lugar, o que a gente tem de tuberculose no Brasil neste momento, né? Então, nós podemos ver que o coeficiente de incidência por 100 mil habitantes é bastante elevado no nosso país,
né? Em questão de idade, menores de 5 anos, a gente vem aqui num percentual mais baixo, mas lembre-se que são crianças em que muitas vezes não faz o diagnóstico etiológico, né? Por conta da doença não apresentar tantos bacilos, e nós temos um elevado coeficiente de incidência, de uma maneira geral. Somos considerados dentre os 30 países do mundo com a maior carga de tuberculose, né? Se olharmos para o nosso estado, Rio de Janeiro e alguns estados da região norte, justamente respondem por um coeficiente de incidência ainda mais elevado, acima de 50 por 100 mil habitantes. Bom, sabemos que o diagnóstico da tuberculose na infância se baseia em achados clínicos que diferentes, né, de forma diferente da Covid-19, são achados que têm uma duração mais arrastada, uma duração crônica. A tuberculose é uma doença crônica. Então, é claro que a tosse pode estar presente no paciente com a Covid, com a tuberculose. No entanto, uma tosse crônica arrastada, né, há mais de 2 semanas, perda de apetite, já muitas vezes com sinais de doença que consome o indivíduo, pode haver essa perda de peso. A febre é uma febre persistente, não é aquela febre também que aparece de forma aguda, com menos de 1 semana de evolução. Todo o quadro, né, é mais prolongado, é um quadro crônico. Se comporta como uma pneumonia também, algumas vezes, mas de evolução lenta. Então, os achados clínicos que podem ser confundidos e semelhantes nas duas doenças, na verdade, a tuberculose vem mesmo com aquela característica de doença, de sintomatologia prolongada. Outro aspecto muito interessante que a gente sempre deve lembrar é que nós trabalhamos com uma faixa etária muito grande de crianças cuja idade, né, as idades vão desde o recém-nascido até o adolescente. E quando se fala de tuberculose, criança pode ser considerada até 10 anos de idade, tá? E acima de 10 até 18, envolvendo, né, aqui já o adolescente, a tuberculose de uma forma de apresentação diferente. Nas crianças pequenas, os sinais e sintomas são mais inespecíficos, né? A febre persistente, a perda de peso, tosse, irritabilidade. Os achados radiológicos podem ser, mais tipicamente falando, como linfadenopatias hilares, uma pneumonia, uma condensação de evolução crônica, padrão miliar, porque aqui a gente está falando de tuberculose primária, de primo-infecção, né? De tuberculose de disseminação linfohematogênica. Quando a gente fala das crianças maiores, dos adolescentes, já se fala da tuberculose parecida com a do adulto, né? Que é a tuberculose pós-primária, a tuberculose naquele indivíduo que está desenvolvendo a doença, mas que já tinha tido um contato prévio com o bacilo. Então, essa questão da febre persistente, a dinamia, expectoração, a questão dos escarros hemoptóicos pela já presença de cavitações pulmonares, que não obrigatoriamente são encontradas nas crianças menores, né? E até mesmo o derrame pleural, aquele quadro arrastado, um derrame pleural que a punção mostra amarelo citrino, a criança com uma dissociação clínica radiológica, né? Em geral, estado geral muito bom para uma alteração radiológica de derrame pleural, né? Então, nós devemos lembrar que estamos lidando com um quadro clínico bastante variável em função da idade do paciente. Tudo isso nos mostra que na criança, muitas vezes, principalmente nesse grupo, né, menor de 10 anos, nós vamos fazer o diagnóstico baseado em dados clínicos, radiológicos, epidemiológicos, lembrando sempre da história do contato intradomiciliar. Esse é um aspecto também que a gente vem conversando, vem ficando atento. As crianças estão mais confinadas por conta da Covid. Teoricamente, poderíamos aguardar até um aumento do número de casos, né, de tuberculose em crianças, mas não podemos afirmar isso por enquanto, a gente vai ver ao longo dessa apresentação.
No entanto, é um grupo que fica muito dependente da questão do contato intradomiciliar. As crianças maiores, por questões, né, já têm uma vida social mais ativa, já tem aumenta, né, o espectro, o risco de contaminação em vários outros ambientes, vamos dizer assim. Vamos lançar mão também do PPD, como veremos adiante, né? E sempre que possível, sempre que for disponível, deve ser realizada a pesquisa, né, do bacilo da tuberculose, né? Atualmente, muitas unidades da federação no nosso país já dispõem do teste rápido molecular, né, que é a busca do antígeno, né, do bacilo, do pedacinho do bacilo da tuberculose, no escarro, na secreção, no lavado gástrico, onde for possível colher o material. E sempre devendo lembrar que naquele grupo de crianças pequenas, onde a tuberculose é, por definição, paucibacilar, mesmo o GeneXpert trazendo uma vantagem sobre a baciloscopia, já que nós vamos precisar de amostras com menos bacilos para que ele apareça como o resultado positivo, né? bem menos bacilos do que a baciloscopia direta, enfim. Mas devemos lembrar que nem sempre isso vai ser possível na criança menor. Hoje já temos o GeneXpert Ultra, que vai identificar o bacilo com um número ainda menor, que vai identificar o bacilo da tuberculose numa amostra com um número ainda menor de bacilos. Então, sempre que possível, podemos lançar mão dessa confirmação etiológica, mas que não deve ser obrigatória, né, de que se torne positiva, principalmente para quem trabalha com criança até 10 anos. Por isso, né, diante da importância da tuberculose no nosso país, né, nós temos um manual de recomendações, um manual nacional, né, que foi atualizado agora no final de outubro, final do ano passado, né, outubro de 2019, está publicado, né, e que traz recomendações para o controle da doença. Deixa eu passar. Então, nesse manual consta, né, o sistema de pontuação, que foi um compilado de dados importantes para o diagnóstico da TB pulmonar em crianças e em adolescentes, quando os exames, né, bacteriológicos não são positivos, e esse sistema de pontuação já atualizado com a pequena mudança que houve em relação à pontuação, ao valor, né, da pontuação, ao valor, o número de pontos que foi atribuído ao teste tuberculínico. Então, se considera o quadro clínico, o quadro radiológico, o contato com adulto com tuberculose, o teste tuberculínico, o extrato nutricional do paciente, tá? E somando os pontos que são encontrados em cada um desses dados, né, desses itens que são considerados, você vai ter um diagnóstico de tuberculose possível, provável, muito provável. E isso vai te facilitar e permitir o início do tratamento nos casos em que não for possível identificar o agente etiológico, né? Então, a gente sempre reforça que o quadro de pontuação, ele permite, já foi validado com vários estudos que resultaram em artigos, dissertações de mestrado, de doutorado, mostrando que ele tem uma boa sensibilidade e especificidade para o diagnóstico da doença. Bom, então, quais são os desafios para serviços de tuberculose durante essa pandemia? Como eu disse para vocês, essa aula foi elaborada, né, a várias mãos. Então, a gente teve a ideia e teve a ajuda da doutora Denise Aracaki, que respondia, pelo menos até hoje, a coordenação geral, né, da vigilância das doenças de transmissão respiratória do Ministério da Saúde. Então, como que está a situação em termos do atendimento da tuberculose nesse momento da Covid-19? Né? Então, a tuberculose, ela é uma doença que concorre com a Covid-19 por conta de se tratar de uma doença transmissível, né? E que são importantes diferentes abordagens
para os diferentes contextos, porque os próprios estados da federação, né, no Brasil, têm uma situação bem diferente em relação à tuberculose, e nós estamos vendo cada dia mais também em relação à Covid-19. Né? Então, é muito importante que realmente cada estado, cada cidade tenha, o Ministério da Saúde entende isso, tenha, né, o seu cuidado em relação a essas doenças. Então, é muito importante que seja evitado o atraso no diagnóstico e no tratamento da tuberculose. E nesses 3 meses de Covid-19, né, se observou uma redução de 25% na detecção de casos de tuberculose e um aumento de 13% nas mortes, de uma maneira geral, englobando adultos, tá, pessoal? Não é uma coisa restrita para as crianças, a gente não encontrou esse dado. Entre 2020 e 2025, já há uma previsão de um aumento de mais de 1 milhão de mortes por TB em consequência dessa pandemia, tá? Então, o que o Ministério tem, e eu quis trazer isso para vocês porque eu achei muito interessante, é que quando eles analisam o total de cartuchos que são utilizados, né, para diagnóstico da tuberculose através do GeneXpert, né, a técnica molecular, já se observa, desde março, abril, juntando março, abril, uma diminuição em 41,3% do número de cartuchos utilizados, ou seja, do número de tentativas, né, de diagnóstico de tuberculose. Então, isso já mostra que está havendo um impacto, né, de diagnóstico, de procura das pessoas aos postos, até por conta do isolamento social e da forma com que as unidades estão trabalhando. De uma maneira geral, as unidades de saúde no país têm trabalhado em torno de 30%, 40% da sua capacidade, por conta de afastamento de funcionários, né, diminuição das consultas mesmo. Então, esse é um dado que eles me passaram e eu achei bacana trazer para vocês. Já há no site do Ministério da Saúde, se a gente buscar, né, uma questão de reorientação da rede de saúde sobre tudo que diz respeito a ações de manejo e controle da tuberculose, procedimentos diagnósticos durante a pandemia, orientações sobre o apoio social que vem sendo concedido a pessoas com tuberculose, enfim, toda a ação do Ministério da Saúde, né, para ajudar, para dar um apoio à questão da tuberculose. Então, por exemplo, existe já esse tipo de orientação de que as pessoas em tratamento de tuberculose devem diminuir a frequência das visitas aos postos, aos serviços de saúde, de forma que a receita que a pessoa tem para dispensação mensal ela seja mais duradoura. Sempre que possível, esses contatos podem ser feitos através de chamada telefônica, e-mail, enfim. Até o próprio tratamento diretamente observado para a tuberculose precisa ser flexibilizado para evitar circulação desnecessária das pessoas, evitando contato e exposição tanto do funcionário que trabalha quanto da pessoa que, né, do paciente que vai estar procurando ajuda. Então, isso daí nos traz uma ideia do que está acontecendo, né, no nosso país, o que o nosso país está pensando e qual está sendo o impacto da Covid-19 na tuberculose. Então, em termos de lições aprendidas, né, eu acho que é uma coisa bacana também para a gente pensar, né, o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, mostrou que realmente é muito importante para a saúde desse país, né? Tanto no enfrentamento da Covid, como no enfrentamento da Covid, das outras doenças que não podem ser esquecidas, como, por exemplo, a AIDS, a tuberculose, né, a própria asma, a fibrose cística. Então, o Sistema Único de Saúde, ele mostrou uma rápida e solidária mobilização dos profissionais de gestão, trazendo esse sentimento de urgência inicial, né, de forma que os outros agravos ficam periféricos, mas que a gente não pode esquecer que eles existem. Inclusive, reposicionando as ações de tuberculose no contexto da Covid,
que é uma integração importante para que o paciente não fique desassistido. Pensar, assim como foi mostrado de uma forma bem objetiva pela questão da fibrose cística, a necessidade da mudança nos processos de trabalho, acelerando, por exemplo, as ferramentas digitais para facilitar a comunicação e não deixar o paciente mal visto. Né? Então, ela terminou, né? Esses slides me foram emprestados pela doutora Denise, a gente discutiu isso, inclusive, numa webinar que foi apresentada, né, previamente, que os grandes desafios em relação à tuberculose no momento da pandemia, né, são evitar os atrasos no diagnóstico de TB, crianças e adolescentes em especial, né? Lembrar que o isolamento social pode contribuir para a transmissão da tuberculose e que os diagnósticos tardios são associados com desfechos menos favoráveis, né? O abastecimento dos medicamentos precisa ser mantido, deve haver uma implementação da rede do diagnóstico, né? Porque é necessário que o diagnóstico continue sendo feito e precisa de proteção, né? De segurança para o profissional de saúde também. É necessário monitoramento de dados e minimizar impactos negativos nos sistemas já tão fragilizados. A gente precisa enfrentar a Covid-19 agora, mas não pode deixar a tuberculose para depois. Uma doença crônica de evolução lenta, mas que é muito consumptiva, faz, né, o indivíduo, aos poucos, vai tendo uma piora importante. Então, eu acho que eu queria mostrar esse panorama, né, do que o Brasil, né, como que está sendo a situação do país nesse momento. E só para finalizar, eu não queria também deixar de agradecer a mais uma amiga, que o nome está tapado, a Ana Paula Barbosa, que trabalha no município do Rio, na Secretaria Municipal de Saúde, né, com TB, também coordena a questão da tuberculose no posto de saúde em São Gonçalo, que eu pedi a ela ajuda também em relação a números, e ela me mandou, a gente fez um gráfico, né, com os casos de tuberculose, segundo tipo e entrada, né, e ano do diagnóstico aqui em São Gonçalo, que é uma cidade pertinho, grudada aqui pertinho de Niterói, onde eu moro. Então, ela me mostrou, a gente viu esses dados, como que em 2020, o número de casos, a gente já está um pouquinho mais do que o meio do ano, né? Como que o número de casos está, né, em relação a positivos, vamos dizer, comparando com 2019, que a gente teve quase 500 casos, estamos com 200 casos por enquanto. Vamos ver até o final como é que vai ficar, mas houve, né, uma boa procura. Aqui o percentual de casos negativos de reingresso. Quanto à testagem de HIV nos casos de tuberculose, a gente vê também que praticamente todos, né, foram testados. Estamos no meio do ano, numa situação relativamente confortável, porque provavelmente a chance é que isso aqui dobre e fique um pouquinho menos, talvez, que 2019. Então, mostra que São Gonçalo está fazendo bastante diagnóstico. Para finalizar, né, a gente vai só atualizar as pessoas em relação a essa questão da BCG e da Covid. A OMS fez um resumo científico baseado em estudos, tá? Agora no início do ano, quando foi levantada essa questão, e os pontos principais estão contidos aqui, né? Houve uma revisão com 2 estudos experimentais que a BCG não mostrou efeitos imunes não específicos, ou seja, os efeitos imunes são mais voltados para um tipo de doença causado por um tipo de bacilo parecido, ou da tuberculose, ou parecido, né? Mas não parece que houve diferença em relação ao vírus causador da Covid-19. Há também
3 artigos pré-prints de países com vacinação rotineira de recém-nascido que relataram um menor número de casos de Covid-19. Tá? No entanto, esses foram os estudos que continham vieses, com dados nacionais demográficos e da doença, vamos dizer assim, de países que não dava para comparar um com o outro, tá? Com taxas de testagens diferentes para a Covid-19, cada país num estágio diferente da pandemia. Então, não foram considerados estudos que poderiam corroborar essa afirmativa, tá? Atualmente, nós podemos citar 2 protocolos que estão em andamento, ainda sem resultado definido, tá? Por isso não posso trazer esses resultados para vocês, mas que estão avaliando o efeito da BCG em profissionais de saúde que estão diretamente envolvidos com pacientes com Covid-19, observando se pode ser que haja uma proteção, mas até o momento não se recomenda a BCG para prevenção de Covid-19. Continua sendo recomendada a BCG neonatal em áreas de elevada incidência de TB, tá? Então, eu quero agradecer a vocês a delicadeza, né, de estar nos ouvindo até agora, mas eu não poderia deixar de agradecer a doutora Denise, que me cedeu esse material do Ministério da Saúde, ao professor Clemax, autor do nosso sistema de pontuação, que foi renovado agora e já foi, inclusive, testado numa dissertação de mestrado, e que me ensinou tudo, né, que eu sei de tuberculose na criança. A doutora Ana Cristina Carvalho, que também ajudou com esses dados, né, através dela, né, os dados do Ministério da Saúde, e a Ana Paula, que faz parte de um grupo muito bacana de TB, que a gente tem se reunido sempre para discutir aqui na UF, e que também me ajudou com os dados de São Gonçalo. Então, essa aula não é minha, é uma aula de todo mundo que está aqui, que me ajudou, e eu espero que tenha sido útil para vocês também. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. Foi ótima e com muita informação, e foi muito interessante, não só o aspecto da questão da redução, né, significativa da busca pelo diagnóstico da tuberculose nesse período de isolamento. A gente observa isso com outras doenças não infecciosas de evolução mais subaguda, crônica, e a gente acabou vendo muito artigo saindo lá fora, quantos pacientes com doença coronariana, pacientes com alterações neurológicas, retardo no diagnóstico do câncer. Em abril, em São Paulo, houve 11% de aumento das mortes em domicílio. Domiciliares. Então, assim, e essas mortes, claro, Covid e mortes não Covid, né? Então, a gente teve um movimento de temor à procura do serviço de saúde para a busca de diagnóstico e tratamento de outras doenças não Covid, exatamente porque a população estava temerosa, primeiro, de ir à unidade da saúde e não encontrar o atendimento e a possibilidade de tratamento, e mais do que isso, de ser contaminado pela infecção pelo SARS-CoV-2. Então, foi muito interessante. Bem, agora eu acho que a gente vai abrir para as perguntas. Aquelas pessoas que desejarem fazer perguntas, elas podem levantar a mão. Na barra de ferramentas é uma mãozinha que está levantada, é só clicar. Assim que clicar, a gente vai abrir. Professora, a gente abre para a pessoa falar, pergunta verbalmente? Eu acho que sim, porque o chat não está disponível, né? Bom, enquanto a gente está esperando as mãozinhas, eu gostaria de chamar a Tânia, doutora Andréia, para estarem com a gente. E eu gostaria também, percebemos que durante a apresentação, a doutora Kátia, presidente da SOPERJ, ela entrou na sala, então eu não sei se Kátia ainda está conosco, se ela estiver disponível, ela estava em outra reunião, mas se ela estiver disponível, se ela quiser falar algumas palavras, enquanto a gente separa as perguntas. Diego, doutora Kátia ainda está conosco? Estou sim.
Ah, que bom. Oi, Kátia. Kátia. Oi, Andréia, Tânia, Fátima. Que bom estar com vocês. Prazer é nosso. Muita saudade de vocês. Muito obrigada aqui pela presença de vocês. A gente ficou em cima da Patrícia, assim, relacionando. Queremos a pneumologia aqui com a gente, nessas videoconferências. Enfim, é um prazer enorme. Eu acho que todas as especialidades, né, da SOPER, de todos os departamentos científicos, têm assim maior carinho e necessitam do departamento científico de pneumologia, porque na realidade somos todos pediatras, né? Então, o dia a dia da pediatria, as questões relacionadas à pneumologia são muito importantes. Então, e sempre trazem dúvidas, né? Asma, fibrose cística, tuberculose. Um bom pediatra tem que saber manejar, tem que saber reconhecer, diagnosticar, tratar e, quando for o caso, referendar, né? Indicar para um especialista. Então, eu estou muito feliz aqui, as aulas foram maravilhosas. Eu quero dizer que as aulas vão ficar gravadas. Geralmente, hoje é sexta-feira, provavelmente na segunda-feira já vai estar no site da SOPERJ. Então, quem está assistindo aqui e quem não pôde assistir na sua plenitude, pode assistir a partir de segunda-feira no site da SOPERJ. Muito obrigada e vamos ver as perguntas. Bom, bem, eu vou começar, eu acho que sexta-feira, né? A proposta é sempre que as atividades a gente faça ela de forma dinâmica, mas que a gente também não se alongue, porque todos nós temos família e queremos muito, né? Estar junto, às vezes mesmo que virtualmente, porque às vezes não dá para encontrar as pessoas ainda. Mas eu teria uma pergunta para a doutora Andréia. Andréia, você citou em mais de um artigo, inclusive eu acho que o que mais chamou a atenção foi do Shaker e colaboradores, com a orientação de que nesse período da pandemia a gente não faça o step down do tratamento dos pacientes asmáticos, ok? Bom, independentemente da estação do ano que esse paciente está atravessando e independentemente do nível de controle da asma dele. Então, se eu mantenho a teleconsulta, se eu mantenho a consulta à distância e eu identifico pela avaliação do controle da asma, ACT, que esse paciente está controlado, ao contrário dos outros momentos, nesse momento eu oriento para que haja a manutenção da dose do tratamento e do tipo de tratamento, ok? É isso mesmo, porque aquele grande trabalho que envolveu vários centros do mundo inteiro, inclusive eles observaram maior adesão, e eu digo até por experiência pessoal na minha família, porque são muitos asmáticos na minha família, e todos, sem exceção, se preocuparam em tratar, pedir minha opinião. Então, assim, a maior adesão contribui com a maior controle da doença. E esses trabalhos todos mostraram que não tem que ter pressa para diminuir, nós estamos em pandemia. Então, mesmo ele controlado, quando a gente sair da pandemia, perfeito, a gente vai poder fazer o step down. Então, a recomendação vários citam essa questão, não reduzir, manter. Tá ótimo, perfeito. Eu não sei se a professora Fátima quer fazer alguma pergunta, senão eu tenho uma pergunta para a Tânia. Não, então eu acho que eu queria só fazer um comentário, ver se a Andréia concorda comigo, e talvez até se a Analice estiver aí ainda, ela pode fazer um comentário. Porque eu acho que dois pontos em relação à asma. Primeiro, que essa questão da manutenção do corticoide é fundamental. O que a gente vê na prática é que as pessoas ficam até com medo de manter o corticoide. E o corticoide inalado, na verdade, é um fator até de proteção, como aquele trabalho de adultos mostra, né? Que a gente está extrapolando para a criança. Não, mas no início teve muita confusão das pessoas perguntando: ai meu Deus, o corticoide não é bom, porque a mídia
Né? Então, imagine, eu aposentada da Piedade, as enfermeiras liberaram para 3 mil meu telefone, eu com toda a paciência do mundo, fazendo teleatendimento com o meu telefone e explicando da importância da manutenção e que a validade da receita, ele tinha direito de pegar o remédio na farmácia popular. Então, assim, foi um trabalho de formiguinha, mas que no início causou muita confusão, porque as pessoas tinham medo. Isso. Né? Inclusive, em relação ao tratamento da crise, porque o corticoide oral, se for necessário, se não tiver jeito, não melhorar com o broncodilatador de ação curta, você deve usar o corticoide oral por um período curto, porque a criança tem que sair da crise. Tá? Todos os trabalhos falam que é manter os protocolos de crise. Não modifique nada. E a última questão, Patrícia, sobre a nebulização. Eu acho que a gente tem que pontuar bem essa questão da nebulização. Por quê? Tem crianças que dependem da nebulização. E o problema da nebulização domiciliar, da nebulização no hospital, são coisas bem diferentes. Então, também não é assim. Se for necessário, a nebulização ela vai ser feita. Se der tempo depois, você podia até deixar, se quiser, a Analice dar um expert técnico inalatório, ela podia dar uma canja aí pra gente. Olha a Ana aí, 2 minutos. Não, rapidinho. Olha só, primeiro, parabéns, realmente. Boa noite, Kátia. Boa noite, todo mundo. Assim, foi ótimo mesmo, sem brincadeira. Foi assim, foi maravilhoso. E eu acho que esses pontos assim tem que ser, vou ser bem rápida, mas é assim. Primeiro, realmente, a manutenção do tratamento. A gente também tem seguido esses artigos assim e realmente mantendo o tratamento das crianças que estão em uso de corticoide inalatório, não fazendo step down. A gente tem lá no fundão conversado com os residentes, não é o momento. Realmente, os trabalhos não estão mostrando que a gente tem que manter essa medicação, mesmo que, às vezes, fosse um paciente até que fosse o momento de fazer esse step down, mas por conta da pandemia não é. E o outro ponto que a Fátima salientou, realmente, assim, você está dentro de um ambiente domiciliar em que as pessoas estão convivendo e que a mãe está habituada a usar a nebulização, é óbvio que a gente vai acabar mantendo e tudo. É tipo no ambiente hospitalar, que a gente sabe que não tem um sistema de filtração que pode realmente ser mantido a nebulização e que aí é melhor a gente fazer realmente o uso do espaçador e do spray, tá? Mas realmente, assim, acho que esses foram pontos, assim, que foram mantidos em observação, que são fantásticos realmente que as pessoas escutem, tá? Tá ótimo, muito obrigada, Ana. Tânia, usando o gancho da terapia inalatória, né? Então, usando o gancho da terapia inalatória, a gente sabe que quanto mais grave o doente com FC, mais lesão pulmonar estrutural, mais impactação mucoide, e a gente sabe que o carro-chefe da desimpactação mucoide no tratamento da fibrose cística atualmente é o uso da Dornase alfa, que é uma medicação mucolítica eficaz, comprovada, e que cada vez mais vem sendo usado em crianças cada vez mais jovens para FC. Temos crianças nossas, e isso é a realidade de vários outros centros, que uma vez agudizadas e exacerbadas nos tempos de Covid, elas vão poder ser hospitalizadas em unidades que não os seus centros de referência. O que fazer com a terapia inalatória nos tempos de Covid, para criança que interna exacerbada por FC? Se tem alguma coisa já em termos de orientação, eu paro a Dornase, eu não paro a Dornase, quais as suas considerações? O que se recomenda é que, se existe um local de isolamento com filtro, EPA, com toda a estrutura para a criança com Covid e isolada, definitivamente isolada, ela até pode fazer. Essa nossa paciente, em algum momento, a gente sabia que ela tinha Covid, mas ela ficou em isolamento sozinha, com todas as recomendações da CCIH, e ela voltou a usar a medicação por nebulização.
O que se está se fazendo é isso. Em relação a tudo que puder ser por via spray, a gente prioriza o via spray. Até o uso de catéter, a gente usou nessa menina especificamente a máscara não reinalante. Parece que lá no Fernandes Figueira a gente está tendo a possibilidade de usar como se fosse uma tenda que vai permitir, inclusive, coleta de secreção. A criança entra numa tenda e você manuseia pelas laterais. Essa tenda tem um filtro que impede a disseminação de gotículas. Então, acho que isso talvez, mas a gente não tem muitos. A gente tem, parece que duas tendas desse tipo. Tá ótimo. Isso acho que vai facilitar até a coleta de material. Tá ótimo, muito obrigada. Bem, professora Fátima, quer falar mais alguma coisa, mais alguma consideração? Não, eu acho que a gente deu um passeio, né, gente, nas principais doenças crônicas que estão sendo impactadas por essa pandemia que está, né, mexendo com a vida da gente. Eu acho que um aspecto bacana que a Tânia colocou, eu acho que também está implícito no que a Andréia mostrou, é uma necessidade, né, de reorganização de tudo. Né? Eu acho que a vida da gente está precisando ser reorganizada, o atendimento desses pacientes crônicos, mas é que a gente não pode esquecer deles. Então, eu acho que, né, Patrícia, quando a gente pensou nessa apresentação hoje, era isso, era levar para as pessoas, lembrar que essas doenças crônicas, elas existem, as crianças não podem ficar sem tratamento, não podem ficar sem diagnóstico, com e apesar dessa Covid-19. Então, acho que as meninas foram muito bem pontuadas. Da minha parte, eu estou bem satisfeita. Se vocês quiserem comentar alguma coisa. Eu gostaria, como um comentário final, para deixar que todos os palestrantes finalizassem, e se a doutora Kátia quiser falar mais alguma coisa. Professora, eu adorei a sua frase dos últimos slides. Enfrentar a Covid-19 agora, sem deixar a TB para depois. E aí, eu gostaria de levantar a bola para outras doenças imunopreveníveis, como, por exemplo, o sarampo. Não podemos deixar ele para depois. Tem estados que agora, nesse momento, estão sofrendo com isso. Outra coisa, convido a todos para que olhem lá nos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde. E eu lanço a pergunta que fica como dever de casa, para que todo mundo vá pesquisar. E como ficou a dengue no primeiro semestre de 2020? Como ficou a dengue no Brasil? Então, assim, quantas doenças tão importantes no nosso país, que ainda são causas que muitas vezes, inclusive, podem fazer quadros clínicos que confundem o diagnóstico com a Covid e elas não desapareceram. Sim. E por conta desses meus estudos em relação aos boletins epidemiológicos da Covid, eu tenho acabado lendo também os boletins em relação às outras doenças. E, pessoal, vale muito a pena ler, porque, assim, quando o relaxamento social existir, que a galera for para a rua, que todo mundo começar a interagir, a gente está chegando agora, terminando o inverno, vamos entrar na primavera e no verão. Como vai ser a sobreposição dessas doenças, né? Sim. Perfeito. Então, é isso. Bom, Kátia, você quer encerrar? Ficaríamos Achei muito magnífica. felizes. Olha, primeiro, realmente, isso, não podemos deixar para trás nenhuma das nossas doenças crônicas. Ontem a live da SOPERJ foi sobre gravidez na adolescência. Então, nós falamos sobre isso, sobre as meninas que não estão indo buscar o seu contraceptivo nos postos de saúde por conta da Covid. Falamos de sífilis congênita, que também é uma outra coisa que está crescendo, enfim, e não podemos deixar ninguém para trás, né? Então, temos que olhar como um todo essas doenças, né? Então, eu quero falar... Primeiro, que cada uma dessas 3 palestrantes eu tenho uma historinha. A doutora Tânia, eu tenho o prazer de me relacionar com Renata, que é um doce, que é uma flor, que é uma pessoa assim maravilhosa. E a minha coleguinha, me sinto assim o máximo, né? Porque assim, eu sou veterana e ela novinha, eu aprendo com ela diariamente, é uma pessoa muito generosa e adoro. Parabéns pela filha. Andréia, nós dividimos barriga juntas, né? Então, minha filha já vai fazer agora, Beatriz vai fazer 29 anos. Enfim,
E como é que o tempo passa, Nossa. nós fazendo aquela, né, nossa especialização em alergia, do PPMG, barrigudas, enfim, que delícia. E Fátima, eu não posso nem falar muito, senão eu vou chorar aqui, vai ser um pico. Eu interna, a Fátima me dando conselhos afetivos. Enfim, essa semana eu coloquei uma homenagem ao professor eterno, mestre Clêmax, que está aqui com a gente. Eu fico até, se eu falar muito, eu vou chorar e não quero. Então, semana do pediatra, e puxa, eu devo muito a ele, muito, 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 muito. Acho que todo mundo que faz pneumologia pediátrica deve muito. Então, apaixonado por ele também, Fátima, dividimos. Então não vamos chorar, vamos terminar no Austral lá em cima. Tá bom. E eu quero convidar todos vocês no Instagram da SOPERJ, semana que vem a gente vai ter o prazer de ter a doutora Luciana Silva, que é a presidente da SBP, Sociedade Brasileira de Pediatria. A gente vai falar sobre liderança feminina. Então, é uma pessoa assim, muito agregadora. Eu quero que quem puder assista, vai ser às 5 horas, no dia 6 de agosto. Então, eu quero parabenizar a doutora Patrícia Barreto. Muito obrigada pelo empenho. É uma pessoa assim que, em todo momento, quando a gente começou a fazer as videoconferências, ela foi incansável. Ela, assim, foi que deu todo mundo está me agradecendo? Ok, gente, mas eu tenho uma equipe que é nota 1000. Então, Patrícia está nessa equipe que é nota 1000, sabe? Me ajuda, corre atrás, planeja, programa, vai lá, e quando eu vejo a coisa já está pronta. Isso é muito bom. Então, é mérito de todos. E Patrícia merece lá estrelinha lá. Então, gente, muito obrigada. Boa noite. Curtam nossas famílias, suas famílias. Amém. Amém. Muito obrigada, pessoal. Fiquem com Deus. Gente. Valeu. Tá, Boa obrigada noite, por tudo. Vou estar encerrando aqui a gravação, doutora. Beijo. Beijo, doutora. Beijo. Tchau. Obrigada, Diego. Bom final de semana para todo doutora. mundo. Bom final de semana. Obrigada.